Tudo bem, senhoras e senhores? Dr. Lucas Tavares Faria aqui. Vamos falar hoje sobre pré-operatório de catarata, quais são os exames necessários para realizarmos a cirurgia, tá? Primeiro vamos começar com os exames gerais não oftalmológicos que são necessários, né? Que são os exames de risco cirúrgico. A gente pede primeiro um exame de sangue que vai constar hemograma completo, creatinina, ureia, coagulograma e glicemia de jejum. Isso para ver o estado geral do paciente, a gente vê como está o sangue, para ver se o paciente não tem nenhuma anemia, para ver se o paciente não está com nenhuma infecção. A creatinina e a ureia para dar uma avaliada superficial sobre a questão renal do paciente. Coagulograma para saber como que esse paciente está coagulando, né? E a glicemia de jejum para ver se esse paciente não é diabético, porque o diabético pode ter uma cicatrização mais demorada e a gente tem que ter alguns cuidados a mais, tanto na cirurgia quanto na avaliação pré-operatória, caso esse paciente seja diabético. Nessa mesma linha, a gente vai pedir o ECG, que é o eletrocardiograma, para dar uma avaliada no coração, tá? Ver se o paciente não tem nenhuma alteração que possa ser vista pelo eletrocardiograma, e o risco cirúrgico em si, que é uma avaliação feita pelo cardiologista ou pelo anestesista no pré-operatório, juntando todos esses exames. Tem muita gente que tem dúvidas sobre a pontuação do risco cirúrgico, então eu vou colocar aqui para ficar mais fácil, tá? A pontuação do risco cirúrgico, o score de risco cirúrgico, ele é dado por essa pontuação de ASA. O que é a ASA? A ASA significa American Society of Anesthesiology. Então seria a Sociedade Americana de Anestesistas. No caso, você consegue ver bem a pontuação. O ASA 1 seria um paciente normal e ígido, né? Ígido é aquele que não tem doenças nenhuma. ASA 2, paciente com doença sistêmica de grau leve. O que seria o ASA 2? Um paciente diabético que está compensado, um paciente que tem pressão alta e está compensado. O ASA 3 é um paciente com a doença sistêmica grave. Pode ser um diabetes extremamente descompensado que já leva a problemas renais, é um caso. Quando a gente chega no ASA 3, muitas vezes existe dúvida entre o ASA 3 e o ASA 2. Um ASA 3 pode se tornar um ASA 2 em pouco tempo, se você controlar a doença dele, ele consegue se tornar um ASA 2 e facilitar o processo cirúrgico. Um ASA 4, ASA 5 e ASA 6 já tem algumas particularidades. São pacientes que só podem ser operados em hospitais gerais que você tem suporte de CTI principalmente, tá? O ASA 4, olha que interessante, é um paciente com doença sistêmica grávida que é uma ameaça constante à vida. Então, o paciente ASA 4 não faz sentido você fazer uma cirurgia de catarata. Na cirurgia de catarata a gente está preocupada com a visão. O ideal para um paciente de ASA 4 é que ele deixe de ser ASA 4. Faça o tratamento, melhore essa condição de vida para depois a gente tentar a cirurgia de catarata. O ASA 5 e o ASA 6, pior ainda. O ASA 5 seria um paciente moribundo, sem expectativa de sobrevivência, sem cirurgia. Então, o que seria um exemplo disso aqui? Um paciente que teve um infarto enorme do coração e vai ter que fazer uma cirurgia, vamos supor, de transplante de coração. Se ele não fizer essa cirurgia, ele não tem expectativa de sobrevivência no longo prazo. Então, isso aqui nunca vai ser um paciente que nós vamos fazer uma cirurgia de catarata. Esse paciente vai ter que ser tratado para ver se a gente melhora esse ASA dele para depois ir para a cirurgia. Paciente 6, então, gente, pior ainda, já é um paciente com morte cerebral. Então, o paciente, quando ele é caracterizado ASA 6, ele vai ou para transplante ou para fim mesmo, né? Não tem muito o que falar. Então, o que a gente procura, ASA 1, 2 e 3. Agora vamos para a parte que realmente nos importa, que é a parte
oftalmológica dos exames. Então, o paciente foi diagnosticado com catarata ou vai ser diagnosticado com catarata nesses exames, são todos exames extremamente necessários para a gente alcançar um sucesso cirúrgico. Primeiro, refração. Qual que é o exame de refração? É aquele exame que a gente mede o grau da pessoa e mede a quantidade de visão dessa pessoa. A quantidade de visão, ela é extremamente importante para a cirurgia de catarata, porque não faz sentido você operar de catarata uma pessoa que está enxergando 100%. A gente indica a cirurgia quando esse exame aqui já vai dar uma visão abaixo de 90%, dependendo do que a pessoa faz, da vida dela, às vezes até menos, 80%, 70%. Para se ter uma ideia, o teste do Detran ele vai aceitar aí até uns 20, 30, ele vai aceitar quase 70% de visão. Então, o paciente que já está com menos de 70% de visão, ele leva pau no Detran para manter a carteira de motorista. Então, já é importante fazer a cirurgia. Outros exames, esses exames aqui, biomicroscopia, fundoscopia, MR, mapeamento de retina e tonometria, são todos feitos no exame normal. Após a gente fazer o exame do grau, o paciente senta naquela outra cadeirinha ou ela é acoplada para fazer a biomicroscopia, que nós vamos avaliar a parte da frente do olho, avaliar a córnea, que é a parte transparente, nós vamos avaliar o cristalino, que é a catarata, e conseguimos fazer a biomicroscopia de fundo, que é a fundoscopia, que a gente vai avaliar a retina do paciente. Com o mapeamento de retina, a gente vai avaliar a periferia da retina, também importante para saber antes da cirurgia se o paciente precisa de algum tratamento na cirurgia, e a tonometria, que é a pressão do olho, também influi bastante na cirurgia, de modo a gente saber como que nós vamos encontrar o olho. Na hora que a gente entrar dentro desse olho para fazer a cirurgia de catarata, como que ele vai se comportar. Todos esses exames são extremamente importantes, tanto para avaliar a catarata quanto para avaliar a retina, que são as duas coisas mais importantes para a visão. E se você identifica que o paciente tem uma doença na retina, talvez a catarata não seja tão problemática, talvez o problema seja mais na retina do que na catarata. Seguimos então, esses exames são feitos na consulta básica. Agora são os exames específicos para a cirurgia de catarata. O primeiro é a topografia de córnea. Esse é o equipamento que faz a topografia de córnea e esse já é o resultado do exame. Esse exame mostra como a parte transparente do olho está e como ela vai se comportar no cálculo da lente que vai ser implantada dentro do olho. Então, quando a gente vai fazer o cálculo da lente, que é um exame que vem após esse, a gente precisa saber a topografia, porque o valor da topografia vai influir no cálculo da lente. Então, vamos em frente. Microscopia especular de córnea. Também é um aparelho muito parecido. Ele avalia a qualidade interna da córnea. Ele vai contar quantas células tem e vai mostrar a qualidade das células. Então você acompanha aqui na lateral uma córnea normal, as célulazinhas bonitinhas, uma do lado da outra, e daqui para frente você vai vendo uma córnea já doente. Não tem tantas células e a gente vai vendo buracos entre essas células. O que acontece nesse paciente? Quanto pior for a córnea do paciente, mais cuidadoso a gente tem que ser na cirurgia, porque a cirurgia gera calor dentro do olho e pode acabar queimando parte dessas células e o resultado cirúrgico pode ser ruim, pode gerar complicação, o paciente pode precisar fazer outras cirurgias depois, então a gente sempre avalia isso antes para dar segurança no processo cirúrgico. Ecobiometria ou exame da lente, é o que eu falei. Primeiro a gente tem que ter a topografia. Com a topografia, esse exame é baseado em ultrassom e ele vai medir o tamanho do olho. Com essas duas medidas de topografia e do tamanho do olho, a gente consegue saber o número da lente que vai para dentro do olho do paciente na cirurgia de catarata. A lente ela tem um número igual a gente tem número de sapato. Cada número vai caber num olho diferente. E o resultado disso é relacionado à visão, ao grau de óculos após a cirurgia. Quanto mais bem feito isso aqui, mais a gente se aproxima de zero após a cirurgia. A ecobiometria a gente tem duas formas de fazer, na verdade 3 formas hoje.
A gente tem a biometria de contato, que é essa primeira. A gente anestesia o olho com colírio e esse equipamento chega bem próximo do olho para medir. A gente tem a mesma de contato, mas de imersão, onde o equipamento não chega a tocar o olho. Isso aqui é indolor, tá, gente? Isso aqui não dá dor, não. E nós temos a biometria ocular de não contato. Esse aqui no exemplo é um LensStar, pode ser um IOLMaster, que são equipamentos que têm uma capacidade de medir a lente ainda maior do que esses aqui, tá? Isso aqui deixa o exame muito perfeito. Além deles todos tem um PAN, que é muito importante. O que é o PAN? Ele mede o potencial da acuidade visual através de laser. Então esse aparelhinho a gente põe na testa do paciente, através do laser a gente consegue saber quanto que ele conseguirá enxergar após removida a catarata. Então é bem interessante e bem importante quando o paciente tem algumas doenças na retina a gente fazer isso tudo, tá? Então fazendo todos esses exames a gente consegue ter uma projeção e uma expectativa de como será a visão do paciente após a cirurgia. Muito importante fazer todos eles para que a gente chegue num resultado que vai ser bom tanto para o médico e principalmente para o paciente. Fazendo todos esses exames, quando a gente recebe todos os exames, nos dá uma segurança muito grande em relação à cirurgia. Isso tudo aliado a uma boa avaliação, tá bom? Nós vamos continuar nos vídeos e vamos falando mais sobre o assunto catarata. Um abraço.